Boa noite a todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de sexta-feira às 19 horas, com livro Ação e Reação, pelo espírito de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. E vamos, como nós sempre fazemos, fazer a nossa leitura inicial de harmonização. Vamos ler uma mensagem do livro Migalha, de Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel. A mensagem se chama Prece de Paz. Senhor Jesus, em teu amor infinito, concede-nos a tua paz. Ensina-nos a viver e a servir em paz. Conserva-nos os corações no caminho da paz. Auxilia-nos a compreendermos uns aos outros no clima da paz. Senhor, em tua misericórdia, abençoe-nos com a tua paz, agora e sempre. Assim seja. Uma leitura que é uma prece, né? Uma prece de paz. Então, depois dessa leitura, que já foi uma prece, vamos só fazer a nossa prece agora, agradecendo ao nosso querido Jesus, nossa querida Alta de Souza, aos nossos amigos espirituais que estão conosco nesse trabalho, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, agradecendo por essa leitura tão linda que lemos agora antes dessa prece, que realmente nós possamos ter essa paz para prosseguirmos com serenidade, porque a serenidade ela é muito importante para que nós possamos nos acalmar, entender, refletir e agir com muita calma. Então, vamos pedir que essa paz esteja conosco agora, durante o nosso estudo e sempre. Assim seja, graças a Deus. O nosso estudo de hoje é a continuação do capítulo 16 do livro Ação e Reação, como eu falei no início, e o capítulo tem o nome de Débito Aliviado. A gente está acompanhando a história do Adelino no capítulo 16, e o Adelino, ele é um espírito que nessa encarnação, conforme diz aqui o André Luiz pra gente, ele tem muita humildade, ele tem uma resignação de enfrentar todas as dificuldades que estão sendo passadas para ele. E é muito bonito porque até tem uma palestra do Haroldo Dutra, e ele comenta de uma experiência que ele teve, de uma situação que ele teve, e ele inclusive cita uma experiência que o filho dele teve diante da dor. E ele fala uma coisa que é muito bonita, que é que ele teve a sensação de que no momento dele de dor, a espiritualidade falou para ele: eu não posso tirar essa dor de você, mas eu posso te ajudar a enfrentar. Eu posso ficar aqui do seu lado. E até quando ele fala da história do filho dele, é um momento também que o filho dele está passando por uma dificuldade, está passando por uma dor, por algum medo, de alguma situação, e o Haroldo fala isso para o filho dele. Ele fala: olha, meu filho, eu não posso tirar essa dor de você, eu não tenho como tirar essa dor de você, mas eu estou aqui segurando a sua mão. E a gente vê essa passagem, a gente vê isso nas palavras do Silas, de uma forma muito bonita. Justamente quando vem uma senhora em socorro do Adelino, e acontece exatamente esse diálogo, quando ele fala que o Adelino realmente merece todo o adiante, carinho. Ele também comenta: Adelino permanece na rede de simpatia fraternal que teceu para o asilo de si mesmo. Então, a gente repara numa mensagem recorrente nos textos espíritas, na literatura espírita, que é a nossa responsabilidade com o nosso futuro.
é tudo que a gente vai colher, vai estar relacionado com tudo que a gente plantou. Então, da mesma forma que a gente tem nos textos anteriores, a gente tem casos de pessoas, de espíritos que vieram numa situação de muito sofrimento, que vieram numa situação de não ter um amparo, não ter um amparo espiritual, não, porque o amparo espiritual sempre existe, mas de não reconhecer esse amparo espiritual e de muitas vezes chegar a pensar em tirar a própria vida, de muitas vezes se achar que está sozinha. É justamente isso, é uma pessoa que, acima de tudo, não soube cuidar, não soube preparar essa rede de simpatia fraternal. Porque nós sabemos que, da mesma forma que temos amigos espirituais zelando pelo nosso sucesso, zelando pela nossa vida, temos aqueles também a quem um dia fizemos algum mal. Temos aqueles que ainda não conseguiram nos perdoar e, por isso, como continuam na ignorância, querem nos fazer algum mal, desejam que a gente não saia de uma condição, às vezes, inferior. Então, André Luiz, nesse livro mesmo, em textos anteriores, ele nos chama a atenção para a importância de nós cultivarmos essa teia. Porque uma vez que nós saímos do plano espiritual e reencarnamos para cumprir a nossa missão, tudo se torna mais difícil, porque a gente tem uma mudança na nossa consciência, a gente tem uma mudança na nossa percepção. Então, quanto mais amigos espirituais, quanto mais amigos simpáticos à nossa causa nós tivermos, melhor. E o Adelino é um caso muito bonito desse, porque ele tem uma prova que é necessária ao adiantamento dele, ele passa por essa situação da doença, da pele, de tudo mais, do sofrimento, da dor, da própria aparência. Ele passa por isso tudo, mas com muita resignação, com muito amparo e muito provavelmente com esse sentimento de que está sendo amparado, porque o mais importante é isso, o amparo todos nós temos, mas muitas vezes nós não sentimos esse amparo e é aí que vem o sentimento de solidão, é aí que vem o sentimento de que nós não vamos conseguir sair, às vezes, de uma situação difícil. E o Adelino, ele com todo esse reconhecimento dele diante da situação, né? O Silas vem explicando que justamente ele conseguiu, na família dele, reunir a antiga madrasta, que desviou dos braços paternais, porque quem está acompanhando o estudo, o Adelino, encarnações passadas, ele matou o próprio pai dele, né? Então ele vem falando aqui que ele conseguiu reunir na família a antiga madrasta, que desviou dos braços paternais, hoje reencarnada junto dele para reeducar-se ao calor de seus exemplos nobres, guardando a dor de saber-se filha de pobre mulher, que renegou o tálamo conjugal, o enlace conjugal, né? Tanto quanto ela mesma o menosprezou no passado recente. Então ele ele já consegue abrigar essa antiga madrasta agora como filha dele, né? A gente sabe que na doutrina espírita a gente estuda muito isso, que os núcleos costumam se manter, porque são questões que precisam ser resolvidas. Então, a gente não tem como saber realmente se o pai era esposa, se o filho, a gente não tem como saber esse grau de parentesco que existia e provavelmente isso também não interessa pra gente, né? Senão, tudo que interessa pra gente, a gente tem a permissão de saber. Mas a gente acredita nisso, pelo que os livros passam, pelo que a gente lê, a gente acredita que alguns núcleos são conservados. E aqui a gente tem um exemplo disso. Então, essa antiga madrasta agora
volta nessa encarnação como filha dele, e ele ainda continua falando, o Silas continua explicando, dedicando-se de alma e corpo à sua renovação com o Cristo, nosso amigo recolheu como filhos adotivos os dois cúmplices do parricídio tremendo, os antigos capatazes Antônio e Lucídio, que abusando de humildes donzelas escravizadas, de quem furtavam os filhinhos para exterminar ou vender, não encontraram senão o alcoice por berço, vindo para o círculo afetivo do companheiro de outro tempo, no sangue africano que tanto enxovalharam, de modo a lhe receberem um amparo moral, a reforma precisa. E a gente acompanhou no capítulo anterior aquele caso da família do Ildeu, se eu não me engano, o nome do, do personagem mencionado na história, justamente uma questão de que esse pai, ele não tinha afinidade com o filho, ele tinha 3 filhos, tinha 2 meninas e um menino, e ele gostava, ele tinha afinidade com as meninas, mas não tinha afinidade com o menino, que tinha mais afinidade com a mãe. E aí quando a gente retorna no passado dele, a gente vai ver que realmente tinha um histórico desse filho ter ali uma questão, um embate com o Ildeu. Então a gente consegue entender que havia ali uma antipatia por conta de uma coisa passada. E aqui a gente vê o contrário. A gente vê o Adelino, na verdade, recolhendo esses filhos, dando esse amparo moral que eles precisam, porque olha o que, segundo ele fala no livro, olha o que eles faziam, furtavam os filhinhos para exterminar ou vender. Então agora o Adelino, ele recolhe esses espíritos e ele como adota, né? Ele adota essas crianças, adota como filho, se aproxima desses espíritos na condição de pai desses filhos adotivos, para realmente proporcionar o amparo moral que eles precisam. Na sequência, a gente tem uma explicação do que seria essas chagas, essas feridas que aparecem na pele do Adelino. E nós temos um conhecimento, existe um termo, né, que se chama somatizar, eu acho, não estou certa disso, mas que explica um pouco a causa das doenças. Então, nós conseguimos ter um entendimento que as doenças, elas começam de dentro para fora. Nós vamos somatizando experiências, não só dessa encarnação, como de encarnações passadas, que ficam gravadas no nosso perispírito, e quando fica muito forte, isso vai para o nosso corpo. Então é como se assim, a gente tem uma dor de cabeça, tá? A dor de cabeça é porque eu trabalhei muito, a dor de cabeça é porque eu tenho problema de visão, a dor de cabeça é porque eu não dormi bem, ok, mas essas já são consequências que já chegaram na parte externa, mas a causa é de dentro para fora, a causa está no nosso perispírito. E aqui ele vem falando exatamente isso. Ele fala que o Adelino, tendo sofrido por longo tempo o trauma perispirítico do remorso por haver incendiado o corpo do próprio pai, nutriu em si mesmo estranhas labaredas mentais, que, como já lhes disse, o castigaram intensamente além túmulo. Renasceu por isso com a epiderme atormentada por vibrações calcinantes que desde cedo se lhe expressaram na nova forma física por eczema de mau caráter. Então, é exatamente um exemplo disso, né? E o André Luiz, ele ainda usa um termo aqui, né? Na verdade, o Silas, né? Ele usa um termo para justamente a gente ter essa noção de o que estava dentro veio para fora. Ele usa o termo labaredas mentais. Então aquilo estava tão forte no perispírito dele, aquela sensação de remorso estava tão forte que causou as feridas na pele, né? Foi mesmo para a carne. Então, nesse capítulo, essa parte ela é pequenininha,
No finalzinho dessa parte, o Hilário, ele fica curioso para saber como que é como que tá agora então esse pai dele, que é o, o que foi incendiado pelo Adelino, porque ele se pergunta, bem, se o filho dele teve essa atitude de resignação, teve essa atitude de passar por essa doença com tanta humildade, com tanto entendimento, será que o pai dele, porque apesar de ser pai, poxa, ele foi incendiado pelo próprio filho, então como é que fica esse pai? E aí o Hilário responde, o Hilário não, desculpa, o Silas, ele responde, né? Ele fala, observando-lhe a transformação, abandonou as companhias indesejáveis a que se adaptara e rogou asilo em nosso instituto. Vai para alguns anos, onde aceitou severas disciplinas. E é interessante aquilo que a gente fala também, que o melhor exemplo que nós podemos dar para os outros, o melhor instrumento, a melhor ferramenta que a gente tem, era isso que eu queria dizer, é o nosso exemplo. Então, o pai, quando ele fala aqui, ó, que ele abandonou as companhias indesejáveis, claro, porque não é nem que a gente procure companhias indesejáveis, mas no momento que nós vibramos na raiva, no momento que nós vibramos na vingança, né, no momento que nós vibramos em vibrações inferiores, nós vamos atrair irmãos que estão nessas vibrações inferiores, como as nossas. Então, a partir do momento que ele veio e fala assim, poxa, o meu filho, ele fez isso, meu filho nessa outra encarnação, ele fez isso, ele me queimou, ele provocou a minha morte, mas olha agora o que ele está fazendo. Então, será que eu também não posso mudar? Será que eu também, então, não posso perdoar? Será que eu não posso abandonar essas companhias? E é isso que ele faz. E a nossa parte de hoje termina justamente com o Hilário querendo saber aonde que está esse pai. Ele quer saber mais sobre esse pai, mas aí vocês vão ter que assistir, não percam as cenas dos próximos capítulos, não percam o próximo estudo, sexta-feira que vem, porque a gente vai dar continuidade e vai ter o finalzinho desse capítulo. Então nós vamos terminando por aqui, deixando essas lições de que nós temos sempre que cuidar do nosso pensamento, sempre das nossas atitudes, porque sabemos desses amigos, desses irmãos que ainda não estão numa boa vibração e que podem nos ajudar com esse processo de tormento, podem aumentar esse nosso tormento, deixando também esse entendimento de que devemos ter resignação para enfrentar as nossas provas, tudo que a gente tem que passar, a gente tem que tentar ver a melhor forma possível de lidar com isso, porque isso só vai trazer benefícios para todos nós. Então agora vamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, querida Alta de Souza, querida espiritualidade amiga que está conosco nesse estudo, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, agradecemos mais uma vez a nosso querido André Luiz e Chico Xavier por nos trazer essas palavras que são tão importantes para o nosso entendimento da vida no mundo espiritual, para que nós, através desse esclarecimento, possamos melhorar a nossa conduta aqui enquanto encarnados. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, assim seja, graças a Deus.